E aí, galera, como estamos? Estamos bem? Acredito que sim. Se Deus quiser, vocês também estarão ótimos, excelentes. E a gente vai continuar conversando muito aqui sobre o Ceará. Vocês sabem que esses dias de carnaval são um pouco perigosos, né? Sei onde é que vocês andam, o que vocês andam fazendo. Muito cuidado, não quero perder minha audiência. Eu só tenho 12 mil inscritos. E aí não posso perder vocês. Inclusive você, tô falando com você. Você que não é inscrito ainda e que sempre acompanha os vídeos. Você é o meu futuro inscrito. Como é que você vai sair aí no carnaval e dar cabo à sua vida? Não pode fazer isso, né? Então quero todos vocês juntos para seguir acompanhando o nosso trabalho por aqui. Então rogo a proteção de Deus para cada um de vocês, porque ela é extremamente importante. Se ele decidir uma coisa, acabou. É aquilo que vale. E eu espero que ele decida que todos vocês seguirão aqui acompanhando os nossos vídeos. Bem, galera, brincadeiras à parte, o Ceará está muito próximo de fazer mais uma final de campeonato cearense nessa temporada 2025. O Ceará fez 3-0. No primeiro tempo, parecia que o jogo seria um pouco complicado, com o Maracanã, inclusive, criando mais oportunidades de gol que o Ceará, mas a qualidade técnica faz toda a diferença. E foi assim que o Mugni achou no escanteio uma assistência para o primeiro gol da partida, um gol onde o Marlon venceu uma marcação ferrenha sobre ele para poder cabecear. A bola que toca no chão, o Rair não consegue fazer a defesa, a bola vai lá no ângulo, né? Ela toca no chão, sobe e vai no ângulo. Naquelas cabeçadas de manual, né? Você deve cabecear para baixo, uma bola forte, e ela vai bater no chão, mudar a trajetória, o goleiro vai ter dificuldade da defesa. Foi assim que o Ceará chegou ao primeiro gol, o gol do 1-0. Um gol que trouxe uma tranquilidade de descer para o vestiário e de ter o treinador para dizer, olha, o que está errado aqui, vamos mudar isso porque tem coisa errada acontecendo, e dá a tranquilidade também do Léo Condé poder optar pela estreia, né? Foi assim que ele optou por Pedro Raul entrar no jogo, e o Pedro Raul entrou no jogo e ajudou bastante. Lutou por muitas bolas, tomou bolas ao adversário, ganhou em cima, ganhou bolas embaixo, e numa dessas ele faz a assistência, recebendo a bola do Fernando Sobral, para o Mugni, que já tinha interceptado uma saída de bola do Jair, chutar e fazer de novo no ângulo, né? Coitado do Rair, goleiro da equipe do Maracanã, que não teve culpa em nenhum dos gols. A bola vai no ângulo de novo, ângulo superior esquerdo, já no outro lado, já na outra trave. 2-0 para a equipe do Ceará, com o Mugni, o autor da assistência do primeiro gol, marcando também o segundo gol. Aí o jogo se transforma muito mais numa tentativa do Ceará de basicamente selar sua classificação para a próxima fase. Mas para selar ele precisava pelo menos de mais, 2 gols. Fez um com a tentativa ali do Matheus Bahia, uma boa jogada do Matheus Bahia. A informação que eu tenho que dizer a verdade para vocês, eu costumo ver os jogos de novo, mas não tive tempo ainda, não estive em casa, né? Estou aqui no Castelão gravando o vídeo, então não vi o lance. Pelo que me disseram, não foi pênalti. O Ceará não tem a ver com isso, o árbitro marcou o pênalti. Se estiver errado, o VAR deveria intervir. Eu tenho percebido que o VAR não tem mais a intervenção nesses lances de falta. O que o árbitro marca, o VAR não vai fazer nenhum tipo de intervenção. Isso não aconteceu novamente, então foi lá o terceiro gol da equipe do Ceará, com mais uma vez nenhuma culpa do Rair, goleiro do Maracanã, e toda a qualidade do artilheiro, do centroavante do Ceará, número 9. Cadê o 9? Chegou marcando o gol. O Pedro Raul bateu no canto direito, enquanto o pulo do goleiro foi para o seu canto direito, enquanto o Raul bateu no canto esquerdo do goleiro, direito dele, Raul, para fazer o 3-0 dessa vitória do Ceará. Decreta a classificação? Não, 100% não, mas encaminha demais a classificação do Ceará. Não acredito que o Maracanã tenha forças
para fazer no mínimo que é o que ele precisa fazer, 3-0 também, e deixar o Ceará numa situação onde ele vai precisar ganhar nos pênaltis. Seria a melhor chance que hoje tem o Maracanã. 3-0 decidir nos pênaltis. Não acredito que o Maracanã tenha força, tenha qualidade, tenha condição para isso. Acho que o Ceará está realmente muito perto de se classificar. A não ser que o time não entre em campo, que faça um boicote e aí perca por 4-0 ou 3-0 e seja eliminado nos pênaltis. Fora isso, acho que o Ceará está classificado ou está muito perto da sua classificação, está muito perto da classificação. Precisa jogar o segundo jogo, precisa, se possível, jogar bem, se possível ganhar, manter o 100% de aproveitamento, mas deu um passo importantíssimo para chegar na final do Campeonato Cearense. Com as ressalvas próprias de um técnico de futebol, que não pode nada dar como favas contadas, até porque não é ele que entra em campo, são os seus atletas, o Condé, de certa forma, admite o passo importante dado pelo seu time, embora confirme o que a gente está dizendo, né? Tem o segundo jogo, ainda tem 90 minutos, tem a ressalva que é sempre muito boa da gente ouvir por parte do treinador, que é quem comanda o time e não quer essa coisa de já ganhou. Sabe que no futebol esse tipo de coisa às vezes leva a muito pranto. Então o Condé sabe do passo, mas não confirma a classificação. Realmente conseguimos um placar importante, mas ainda restam 90 minutos, né? Terminou o primeiro tempo hoje, né? É claro que é uma boa vantagem, mas futebol a gente tem que estar sempre atento. Eu acho que a gente conseguiu aproveitar bem nesse período, principalmente o que a gente conseguiu fazer no segundo tempo. A nossa equipe consegue chegar muito bem ao ataque pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo, já é algo que a gente consegue produzir desde a temporada passada, mas a gente chega também bem pelo lado direito, mas eu queria que a gente alternasse também um pouco o jogo pelo centro do campo, e a gente hoje conseguiu fazer isso muito bem, né? O Rômulo entrou como um quarto homem ali, então alternava ele, Mugni, dei um pouco mais de liberdade para o Sobral, e principalmente depois da entrada do Pedro Raul, que já faz mais esse trabalho de pivô. O Ailon é um jogador que se movimenta mais, ele é mais segundo atacante, então a gente conseguiu fazer isso muito bem no segundo tempo, era algo que a gente precisava, né, melhorar para a gente ter alternância de jogada na fase ofensiva. E também assim, a gente conseguiu aumentar, né, a nossa posse de bola, que é algo que eu queria também. A gente tem condições para isso, né? Eu tenho falado muito que a gente tem margem para melhorar e hoje a gente conseguiu evoluir nesse aspecto. E a estreia do 9, a estreia do Pedro Raul, a estreia do tão esperado centroavante do Ceará, foi realmente muito boa. Primeiro porque entrou só na segunda etapa de jogo, mas já entrou brigando pelas bolas, buscando o jogo. O torcedor gosta muito disso. Não dá para não gostar, né? Um cara que entra e tenta fazer o seu trabalho ali de recuperação de bola, além do seu trabalho avançado. Aí depois o cara dá assistência para um golaço do Mugni. Aí, em sequência, o cara tem uma chance no pênalti e faz o gol. Quer dizer, foi uma estreia que certamente, se dissessem, olha, você vai estrear aqui, assina dessa forma, você estreia, ele assinaria, porque foi uma ótima estreia do Pedro Raul, e é claro que o técnico Léo Condé também gostou da estreia do seu novo camisa 9, de fato e de direito. Realmente um bom cartão de visita, né? Uma boa apresentação. Eu acho que não só por parte do atleta, mas por parte do torcedor também, ele foi e pelo clube, né, direção, por todos, ele foi muito bem acolhido aqui no clube. A gente sabe que a gente sente que ele está feliz de estar conosco e também, assim, por característica de jogo, uma característica que não era uma carência só do Ceará, uma carência no mercado, né, um jogador com a característica dele.
Então, acho que ele vai nos ajudar muito. É claro que é muito precoce ainda, a gente tem que criar os mecanismos para que a bola chegue até ele. Eu acho que assim pode casar bem ele jogando com o Ailon, alternando ali, os dois jogando junto também. O Ailon foi um jogador que se sacrificou muito aí com a gente nesse período, todos sabem que ele é segundo atacante. O ano passado eu alternava muito ele com o Saulo, né? A gente tinha um Pulga bem definido pelo lado do campo, pelo lado esquerdo, e o Ailon e o Saulo dependia do jogo. Quando a gente queria um atacante, um 9 com mais profundidade, com transição, era o Saulo. Quando a gente queria um 9 que saísse mais da área e flutuasse nas costas do centroavante, do volante adversário, era o Ailon, né? E agora a chegada do Pedro aí, a gente sabe que é um jogador de definição, então a gente tem que fazer com que a bola chegue até ele. É um jogador que mostrou hoje que não vem só no sentido para definir jogada, é um jogador que prepara a jogada também, e eu tenho certeza que a gente vai caminhar bem junto. E como é bom, né, ter uma dessas opções de um cara que sabe ser o centroavante, sabe ser o atacante de área, sabe se portar ali, seja para marcar gols, como o Pedro Raul antes do pênalti tentou marcar com finalizações, tentando de cabeça, bolas cruzadas na área, também sabe fazer o trabalho que ele fez para que o Mugni pudesse fazer o gol, auxiliando bolas que vão para a direita, para a esquerda, com passagens ali no meio, fazendo pivô, de costas, protegendo a bola do zagueiro adversário. O Pedro Raul sabe fazer tudo isso, fez tudo isso na partida. Acho que mostrou para o Léo Condé que ele realmente, a partir de agora, tem uma nova opção. Claro que o Léo sabia, claro que o Léo queria isso, claro que partiu dele também o aval, assim como do restante do departamento de futebol para essa contratação, mas é ótimo quando você faz por um motivo, por um tipo de jogo que você quer, por uma peça que trabalha de uma forma e no primeiro dia em que você coloca, só meio tempo, só 45 minutos, essa peça mostra exatamente o que você quer, é exatamente o que eu posso fazer. Então Pedro Raul mostrou que pode, acho que já deixou o torcedor satisfeito e já deixa seu cartão de visitas. Uma assistência e um gol numa partida que o melhor em campo foi o Mugni. O Pedro Raul, com 45 minutos, já fez muito, muito bem em campo o que precisava fazer para essa partida. O Ceará tem muito agora ainda pela frente, precisa confirmar a classificação no estadual no próximo domingo, mas antes disso, joga pela Copa do Nordeste. O Ceará joga nessa próxima quinta-feira contra o América de Natal, por conta dessa coisa de não jogar muitos jogos no Castelão. O Ceará acabou mudando esse seu jogo para o estádio Presidente Vargas. Eu acho que o Ceará foi precipitado, ele quis se antecipar, mas se precipitou. Ele está querendo, junto com o Fortaleza, fazer uma dobradinha para se ajudar nessa parte financeira, né? É claro que os clubes em campo, cada um quer ganhar, mas sabem que unidos eles são muito mais fortes. E que o Castelão, aqui onde nós estamos, vive muito de Ceará e Fortaleza, não tenham dúvidas disso. O Castelão não vive de um show que acontece anualmente aqui, ou de 6 em 6 meses. Ele vive do futebol, ele existe e consegue se pagar e consegue sobreviver porque tem Ceará e Fortaleza jogando aqui. E muitas vezes durante a temporada, seja Série A, seja Série B, com grandes públicos. Então eles sabem, Ceará e Fortaleza, que juntos eles são mais fortes. O Ceará quis fazer essa dobradinha, passou o seu jogo da quinta-feira para o PV, mas não vai adiantar de nada, porque são 66 horas. Então ele poderia ter jogado, ele poderia jogar aqui na quinta-feira e ainda assim jogaria aqui domingo, porque o Ceará, com o maior número de pontos, ele define aonde manda o seu jogo, independente da outra semifinal, que tem o Fortaleza com o Ferroviário, aonde o Fortaleza tem uma pontuação, mandante desse segundo jogo, inferior à pontuação do Ceará. Então, o Ceará é que tem a preferência para marcar seu jogo no Castelão. Então, o Ceará, de qualquer forma, domingo jogaria no Castelão. E quinta-feira poderia jogar aqui também no Castelão, passou o jogo para o estádio de Presidente Vargas. Eu sei que foi uma precaução, eu sei que foi uma tentativa de demover o governo do estado dessa questão das 66 horas, pelo menos para o próximo final de semana, mas acho que o Ceará acabou perdendo com isso.
ao invés de jogar no Castelão, vai jogar no PV. E os atletas, não é só questão financeira, não é só a questão de marketing, é a questão também de qualidade técnica que o gramado dá. Os jogadores preferem também jogar no Castelão. Mas independente disso, temos Ceará e América de Natal no Castelão. O Ceará, como vocês podem ver aí na classificação, está fora do G4 do seu grupo, o grupo B da Copa do Nordeste. Então, essa vitória, claro que tem os outros resultados, né? A rodada que o Ceará jogaria contra o Bahia, ele ainda vai jogar lá na frente. Nessa rodada, mesmo com um número de jogos inferior dos outros times, o Ceará vai jogar e os outros também. Então o Ceará precisa vencer, é o jogo em casa, ele precisa vencer. Ele precisa vencer para fazer uma pontuação que lhe dê a condição de G4 e daí caminhar de novo para terminar entre os 4 melhores desta Copa do Nordeste. Até falei na coletiva com o Condé que certamente ele e Departamento de Futebol devem ter percebido que é muito melhor terminar em primeiro ou segundo do grupo, porque terceiro e quarto jogam fora de casa os seus jogos das quartas de final. E para o Ceará classificar, jogando diante da sua torcida, é menos complicado do que ele classificar jogando diante da torcida do adversário, porque é um jogo só. E ele também confirmou isso, mas, como eu disse, os técnicos eles se valem de muita precaução, na precaução que faz parte do contexto de um treinador. Ele diz que é melhor primeiro classificar, depois ele pensa se vai ser primeiro ou segundo, obviamente, mas obviamente esse tem que ser o desejo do time, do Condé, da comissão, dos atletas, do departamento de futebol, terminar na melhor colocação possível. Então, esse confronto contra o América de Natal vale muito. Se o Ceará não conseguir um bom resultado contra o América, ele complica a sua situação de classificação. Lembrem-se que entre os jogos que resta um jogo contra o Bahia, que parece ser o melhor time desta Copa do Nordeste até aqui, lá em Salvador. Então o Ceará precisa vencer em casa. Já vacilou em casa quando perdeu 2 pontos jogando com Confiança. Agora precisa vencer em casa e confirmar 3 pontos diante da equipe do América de Natal. O jogo seguinte será a partida da volta aqui no Castelão contra o Maracanã, no domingo às 5 da tarde. O Ceará buscando confirmar sua classificação, 3-0. O que acontece? Se o Ceará vencer se o Ceará perder até por 2 gols de diferença, ele estará classificado. Obviamente que o Ceará quer confirmar a classificação vencendo o seu segundo jogo semifinal, mas tem essa prerrogativa de empate, perder por 1 gol, perder por 2 gols para estar classificado. Para o Maracanã ter alguma chance, precisa vencer por 3 gols de diferença para levar para os pênaltis a decisão, ou por 4 gols para se classificar no tempo normal. Então a situação está muito mais favorável ao Ceará do que ao Maracanã. E na na quarta-feira da outra semana, dia 12 de março, o Ceará vai jogar contra o Confiança. O confronto também acontece no Castelão. E essa partida define uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Então, muito, muito importante para o Ceará. Então, só decisão na vida do Ceará, né? Quinta-feira, América de Natal, precisando brigar por pontos, porque precisa voltar ao G4 do Grupo B da Copa do Nordeste. Domingo, contra o Maracanã, é a decisão, é desse jogo que sai a definição de uma das vagas. O Ceará encaminhou como 3-0, mas é um jogo decisivo. E na quarta que vem, o Ceará jogando contra o Confiança, o mesmo Confiança com o qual ele duelou na Copa do Nordeste e saiu apenas com empate, saiu perdendo por 1-0 num jogo de Copa do Brasil, aonde se der empate, tem pênaltis, não tem jogo da volta. O Ceará joga em casa, é ótimo, mas ele precisa vencer para se classificar. Ou vence no tempo normal ou vence nos pênaltis. Se perder no tempo normal, estará eliminado. E aí os pênaltis, se empatar, para saber quem chega na próxima fase da Copa do Brasil. Mas uma vitória no tempo normal reduz toda essa celeuma de penalidades para definir um classificado para a terceira fase da competição. Então, essa é a situação a qual o Ceará está inserido. 3 próximos jogos, tudo jogo decisivo, tudo jogo complicado,
tudo jogo que pode levar o Ceará mais à frente na competição ou que pode deixar o Ceará numa situação complicada dentro da Copa do Nordeste, por exemplo, e uma eliminação na Copa do Brasil. É claro que o clube não quer isso, por isso são 3 decisões que o Ceará tem que entrar com tudo para conseguir a sua classificação. Melhorar na Copa do Nordeste, classificar para a final do estadual, isso está muito perto de acontecer, e classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. E no estadual tem uma boa notícia para o Ceará. O Ceará já tem confirmado que ele, se chegar à final, se ele confirmar sua classificação diante do Maracanã, será o time que vai jogar em casa a grande final do campeonato cearense, vai ser o mandante da finalíssima do estadual. Aí você me pergunta, independente dos resultados? Independente dos resultados. Mesmo que o Ceará perca para o Maracanã por 2-0, ele classificando para a final, mesmo que ele perca por 3-0 e ganhe só nos pênaltis, ele classificando para a grande final, será o Ceará o mandante do jogo decisivo. Por quê? Porque o Ceará, na primeira fase, primeiro eu vou explicar o regulamento. O regulamento diz o seguinte, quem vai ser mandante do jogo decisivo? Dos 2 times que chegarem à final, quem tiver melhor pontuação somada à primeira fase e à semifinal, vai ser mandante do jogo final. Quem tiver a melhor pontuação, como é que é? Somada à primeira fase e à fase semifinal. Na primeira fase, a melhor pontuação foi a do Ceará, 15 pontos. Ele já marcou 3, ele tem 18 pontos. Então o Ceará tem 18 pontos, 15 na primeira fase e mais 3 pontos da semifinal. O Fortaleza fez 12 pontos na primeira fase. Na semifinal ele fez 1. Então ele fez 13 pontos até aqui. Digamos que ele vença o Ferroviário na segunda partida semifinal no sábado que vem. Ele vai chegar a 16 pontos. O Ceará tem 18. O Fortaleza com 16 terá menos pontos que o Ceará. O Ceará será o mandante da finalíssima. Vamos dizer que não seja o Fortaleza. Vamos pensar que será o Ferroviário. O Ferroviário só fez 7 pontos na primeira fase. O Ferroviário empatou com o Fortaleza na primeira partida semifinal, chegou a 8. Se o Ferroviário vence o Fortaleza no jogo número 2 das semifinais do grupo dele, vai chegar a 11. Lembrem-se, o Ceará tem 18. Então, independente do que acontecer, independente de qualquer resultado, o Ceará com 18 pontos, ou mesmo que ontem, o Ceará, ou mesmo que nesse último domingo, o Ceará tivesse empatado o jogo das semifinais, se ele, com outro empate e vitória nos pênaltis, se classificasse, mesmo assim, ele chegava a 17 pontos e nem Fortaleza nem Ferroviário poderiam alcançá-lo. O resultado de empate entre Fortaleza e Ferroviário já decretou que o Ceará seria, chegando à final, se ele chegar na final, se conseguir chegar na final, o mandante do jogo final. Danilo, o que é que o mandante do jogo final ganha? Ganha maior número de torcedores na Arena Castelão. O mandante sempre tem mais torcedores. Então, no primeiro jogo das finais, Ceará e Fortaleza, ou Ceará e Ferroviário, ou é uma coisa ou é outra. Se o Ceará chegar na final, o adversário terá direito a maior capacidade no estádio. No segundo jogo, o Ceará terá direito de maior capacidade no estádio. E no segundo jogo é que se define o campeonato. Então, essa é a vantagem. Danilo, tem vantagem porque o Ceará teve melhor pontuação dele jogar pelo empate nos 2 jogos? Não. Tem vantagem de se empatar em pontos, vitória, e aí o Ceará é o campeão? Não. Não há vantagem nenhuma nas finais do campeonato cearense. O regulamento não prevê nenhuma vantagem em relação a título, nenhuma vantagem para levar o título. A vantagem é somente de mando de campo. Então, a única vantagem possível nas finais é jogar na finalíssima com maior parte do público no estádio. Essa vantagem, se o Ceará chegar na final do estadual, se ele confirmar que passa do Maracanã, é do Ceará, independente de qualquer outro resultado. Então, isso aí já está definido, isso aí é 100%
definitivo. E vocês têm me perguntado muito, eu vou aproveitar para responder, em relação à janela de transferências, né? Terminou a janela de transferências número 1, janela nacional de transferências número 1. A partir daqui, os clubes não podem mais transferir jogadores até o próximo dia 10 de março, aonde estará aberta a janela dos estaduais. E aí, só jogadores que atuaram os estaduais poderão se transferir. Porém, como eu falei no meu vídeo anterior, se vocês acompanharam, vocês já sabem, se vocês não acompanharam, vão saber agora, que mesmo que o Ceará contrate no dia 10, antes das finais do estadual, no dia 9, o Ceará pode confirmar estar na final do Campeonato Cearense mais uma vez, o Ceará não poderá colocar novos atletas nas finais do estadual. Por quê? Porque pelo regulamento específico do Campeonato Cearense 2025, só até o último dia 28, sexta-feira passada, é que poderia ser inscrito novo atleta, serem inscritos novos atletas para os estaduais. Ou seja, para o campeonato estadual. Acabou, terminou, expirou o prazo de inscrição para o campeonato cearense. Então, mesmo com a janela de transferências dos estaduais abrindo de novo no dia 10, o Ceará ou nenhuma outra equipe do campeonato cearense pode inscrever mais jogadores. Então, os jogadores que hoje fazem parte do elenco terminam o estadual. Os jogadores que fazem parte do elenco dos seus clubes terminam esse campeonato cearense. Não há mais direito de inscrição para o campeonato cearense. E para a Copa do Nordeste? Sim, para a Copa do Nordeste pode inscrever. E para a Copa do Brasil? Sim, para a Copa do Brasil pode inscrever. Inclusive, na Copa do Brasil tem uma pegadinha em relação a inscrições para a competição. Mas eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Vocês vão ficar aí aguardando que eu vou falar sobre essa pegadinha que eu percebi da Copa do Brasil de inscrições em outro vídeo. Mas, de cara, eu posso dizer para você, quem no dia 10 contratar jogadores nessa janela de fim dos estaduais, vai poder utilizar na Copa do Brasil, vai poder utilizar na Copa do Nordeste, não vai poder utilizar no Campeonato Cearense, porque o prazo de inscrições foi fechado no último dia 28. Galera, é sempre bom conversar com vocês, é muito legal a gente ter esse papo, trazer as informações aqui que a gente tem. A partir de agora, o Ceará foca na preparação para a partida contra o América de Natal. Copa do Nordeste é importante, financeiramente tem as cotas a cada passagem, mas é importante também, quem não gostou de gritar campeão do Nordeste nas últimas edições em que o Ceará ganhou o título, quem não se frustrou para aquela conquista que esteve muito próxima diante do Bahia, mas acabou não vindo, quem não fica feliz com o seu time poder dizer que é tricampeão da Copa do Nordeste. Pois é, a Copa do Nordeste ela tem a sua importância e é muito interessante que o Ceará galgue mais uma Copa do Nordeste, chegue mais à frente numa competição, consiga mostrar a sua força dentro dessa região tão importante que é a região nordestina. E é muito possível para o Ceará fazer isso se ele conseguir passar de fase na Copa do Nordeste. Para isso, ele precisa conquistar os seus pontos, sobretudo em casa, como acontece nessa partida da quarta-feira, diante da equipe do América de Natal. Até lá, a gente volta a conversar nos vídeos, a gente volta a entender que Ceará pode ser esse para jogar contra o América de Natal. Será que Pedro Raul ganha titularidade no time? O que pensa o técnico Léo Condé? Como está muito próximo da classificação do Cearense, ele pode jogar tudo na Copa do Nordeste ou ele vai poupar jogadores para a partida do próximo domingo? Bem, tudo isso a gente conversa, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Agora eu quero agradecer a presença de vocês, observando os vídeos, estando conosco e também participando, vocês que sempre comentam e vocês que deixam os seus likes. É hora de você também deixar o seu like, é sempre muito importante o seu like, é muito importante entender que vocês aprovam o nosso vídeo, que aprovam o nosso canal, que aprovam o nosso bate-papo por aqui. E se você ainda não é inscrito, também está na hora de fazer a sua inscrição. É só ir lá na página principal do canal, tem lá inscreva-se, você clica, se inscreve, ativa o sininho, ativa a notificação e também vai poder participar
conosco deste grupo aqui de inscritos no nosso canal. Não confunda, não é membro, não tem que pagar absolutamente nada, é só inscrever-se no canal dentro da plataforma e aí com a ativação do sininho também ser informado dos nossos próximos vídeos. É o que eu queria dizer para vocês, que assuma esse compromisso com vocês. Se Deus quiser, a gente volta nos próximos vídeos. Até lá!